Bom, hoje nós finalizamos semana passada a progressão dos espíritos, né? Trabalhamos a escala, depois a progressão. E hoje nós vamos trabalhar anjos e demônios. Teoricamente, né, a gente nem precisaria trabalhar anjos e demônios, porque toda a abordagem dentro da escala espírita já nos traria bem essa definição. Mas a gente pergunta, mas por que será que Kardec trouxe de novo, né, essa condição de falar de anjos e demônios, uma vez que nós trabalhamos na escala, né, o que seria cada um? Porque ele sabia que nós trazemos ainda muito cristalizado essa ideia na religião, né? Com quanto tempo, quantas encarnações na religião, vivendo a ideia de céu e de inferno e também de anjos e demônios. Tanto que quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente tenta achar, como nós falamos, o céu e o inferno e o anjo e o demônio a todo custo, né? A gente tenta mudar o nome, mas a gente tenta achar. Então Kardec traz, para finalizar essa compreensão quanto o que é o espírito, né? A definição do espírito nesse primeiro capítulo dessa segunda parte, trazendo para a gente de novo quase que um resumo, se a gente for pensar, não é bem isso, mas dá a oportunidade de a gente retornar na escala algumas vezes e entender bem a diferença entre o que é o anjo, o que é o demônio, até porque a Igreja Católica, né, a Igreja da época, mas a Igreja Católica, ela tomou para ela alguns termos. Então, algumas palavras ela apropriou a ela. Tanto que a gente vai falar de uma palavra, a gente fica até com meio receio de falar, porque parece que é coisa católica. E não é. São termos que a igreja trouxe para ela mesmo, né? Então, a própria ideia do pecado, por exemplo, a gente fica meio assim, porque pecado é só na católica, porque a gente não entende o que é o pecado. A mesma coisa do inferno, a mesma coisa do céu, a mesma coisa do anjo, a mesma coisa do demônio. Então, milagre, né? Então, a gente ainda tem que tentar tirar essa cristalização que a gente tem e buscar sempre a definição exata da palavra, porque senão a gente vai, como Kardec ensinou a gente lá na introdução, senão a gente já toma a palavra no meio do caminho. E o que Kardec sempre pede para a gente, olha, a gente tem que vir sem preconceito, a gente tem que vir sem o conceito anterior do que são as coisas, aberto ao estudo. E a partir daí a gente vai construindo. Então, para não sobrar dúvida, Kardec fala, bom, vamos trabalhar o anjo e o demônio, o entendimento desses dois termos, digamos assim, para que não falte dúvida e que a gente compreenda realmente como Deus trabalha, né? Tá bom? Então nós vamos ter 4 questões, né? 128, 129, 130 falando de anjo e depois a 131 falando de demônio, tá bom? Então vamos pensar que quando Kardec vai trazer o Livro dos Espíritos, qual é a religião forte da época? Quem definia ou determinava para onde a alma ia depois da morte? Ou o que era o espírito, ou o que não era o espírito, que era o homem em si? Era a Igreja Católica. Então aqui nós temos 2 pontos a observar. Primeiro, a ideia de que Kardec ele está indo diretamente contra a ideia que a igreja coloca quanto ao anjo e quanto ao demônio, não concordando com a posição, mas também abrindo um canal de diálogo entre esses pensamentos religiosos. Tá? Então, quando a gente olha, a gente pensa muito assim, né? Não, Kardec teve um cuidado para que não fosse direto contra a igreja. Não, muito pelo contrário. Kardec usou a razão e colocou muito claro aquilo que tinha lógica e o que não tinha. E o que ele achava que não tinha, ele ia muito certeiro e profundo quanto ao racional. Tá? Então não é à toa que a gente tem livros sendo presos, proibidos e tudo mais dentro da própria codificação. Tá bom? A questão... Tudo bem até aqui? Então a questão 128, ó. A igreja trazia a ideia de que existia seres que haviam sido criados perfeitos ou puros desde sempre. Tanto que a definição de anjo seria puro espírito, ou espírito puro. Que depois a gente vai trazendo na ideia da primeira ordem, como nós fizemos. Mas então a igreja defendia que existia seres
que era apenas espírito, espírito puro ou puro espírito, tá? Os seres, questão 128, aqui chamamos, quem chamamos? Nós, né? Nesse contexto, nesse senso comum, nós encarnados, nós ainda enraizados nessa definição, né? Então, os seres aqui chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, ou seja, pertencem a uma categoria separada, diferente de nós espíritos, de natureza diferente da dos outros espíritos, ou seja, esses anjos foram criados à parte. Se nós brincamos que tem uma esteira que sai os espíritos ali, teria uma segunda linha de produção que sairia os anjos, não a mesma, seria outra. Seria diferente a criação? Como seria? Aqui a gente precisa trabalhar muito a ideia da razão, porque se a gente não parar para refletir, é natural que a gente fale, não, é possível que isso aconteça. E seria possível? Seria. Mas a gente estaria infringindo diretamente as próprias leis de Deus. Então é preciso que a gente tome muito cuidado em entender a pergunta que Kardec está colocando, porque a igreja defendia que existia uma linha de produção diferente de espíritos puros, que foram criados diretamente daquela forma. Então, por isso você está colocando. A natureza é outra. Porque nós falamos que nós nascemos simples e ignorantes. Os espíritos falaram. Sem conhecimento, sem experiência. Quando ele pergunta se a natureza é diferente, ele está falando assim, esses espíritos aí que são os anjos, a natureza íntima, a essência deles, já vem com experiência? É isso que ele está perguntando. Desde sempre são superiores, desde sempre estão na primeira ordem, porque Kardec já entendeu que quando está lá na primeira ordem, nós podemos definir que são os anjos. Mas uma coisa é eu chegar à primeira ordem e outra coisa é eu sempre ter sido da primeira ordem. Então pode ser que Deus tivesse feito espíritos de primeira ordem direto e nós de terceira ordem, a gente teria que caminhar uma escala para chegar aí também. É isso que ele está perguntando. É diferente? Tudo bem, já entendi, nós vamos chegar a ser um anjo quando a gente chegar na primeira ordem. Mas esses que estão dizendo ser os anjos, que a própria igreja diz ser o anjo, Deus já criou eles assim ou eles caminharam até lá? Tá? Tudo bem? Resposta dos espíritos, ó. Não. Ou seja, são seres de mesma natureza que a gente. Pela razão, quando a gente olha, é natural que a gente pense dessa forma. É muito mais cômodo a gente pensar o contrário. Não, Deus criou o anjo, colocou lá, e aí cada um está no seu local, porque a gente vai se acomodando com a ideia de não precisar progredir. A gente ainda não tem enraizado essa ideia de avanço, de melhora, de progresso. Então a gente olha o anjo, por exemplo, é muito melhor eu imaginar que Deus já criou ele dessa forma. Porque se eu imagino que eu preciso caminhar até lá, o esforço vai ser muito grande. E como a gente não tem esse conhecimento, é mais fácil a gente criar essa barreira e dizer, não, tá tudo bem da maneira como eu estou caminhando, porque existem seres diferentes que assumem essas posições. Tá? Então não. São os espíritos puros. São espíritos normais, comuns, como nós, que evoluíram, né? Então são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reuniram todas as perfeições. Que perfeição é essa? Todas as intelectual e moral, todas. Então eles não estão na segunda ordem, porque tem hora que de segunda ordem está mais pela moral, tem hora que está mais pelo conhecimento, né, pelo lado intelectual. Não, são seres que estão na primeira ordem, que chegou no grau mais alto, tá? E que reúnem todas as perfeições. Então quando a gente olha
que já chegaram, vamos lá, que se acham no mais alto grau e reúnem todas as perfeições. Então a gente olha na escala, nós entendemos que é esse ensinamento progressivo. Um dia nós chegaremos também a ser essa criatura. Está muito distante de a gente entender isso. Está muito distante de a gente ser isso. Mas é importante que a gente entenda que o caminho é esse. E de que forma isso acontece? Buscando reunir todas as perfeições. Seja no estado moral, seja no estado intelectual. Tá bom? Então Kardec colocou uma nota para a gente aqui, ó. Quando nós vamos olhar a introdução, Kardec cria algumas palavras. Por que ele cria algumas palavras? Para que não houvesse dúvida sobre o que ele estava falando. E quando ele vai usar a palavra que já existe, ele traz a palavra e define. Olha, nós vamos usar essa palavra nesse sentido, porque tem vários significados. Mas nós vamos usar nesse sentido. Não vamos criar uma palavra nova, porque já tem palavras que significam isso. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar. Como ele fez com a alma. A alma tem essa e essa definição. A que a gente trabalha é essa. Então essa nota serve para isso. Está falando de anjo. Anjo tem vários significados. O mais comum de ângelus, que é o mensageiro. Mas tem anjo, que agora nós vamos começar a entender. Há anjo bom e há anjo mau. Anjo não é só bom. Em algum momento, nós seguimos com a definição de que o anjo é só bom. Porque tem mensageiro do bem e mensageiro do mal. Tem mensageiro da paz, tem mensageiro da... É um termo, é uma palavra. Mas como a igreja tomou essa palavra para ela, ela escolheu o que ela fazia com a palavra. Tá? Então o Kardec vai colocar para nós, ó. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Então quando a gente fala em anjo, a gente associa anjo como algo perfeito, uma moral perfeita. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Então, anjo poderia ser o ser espiritual, o espírito, que está fora da humanidade. Tá? Disse o anjo bom, o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, que nós vamos estudar hoje, né, neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boa acepção. Então nós vamos trazer o lado bom do anjo. Já que é anjos e demônios, vamos definir então que nós vamos trabalhar o lado bom e o lado mau. Vamos entender o que seria o anjo na ideia da palavra exata. Não na ideia que a igreja veio trazendo para nós, que ainda está cristalizado dentro de nós. Tá bom? Quando a gente olha a palavra anjo guardião, que Kardec traz, hoje eu já acostumei com o termo, mas é estranho para mim, pelo menos. Porque a gente, pelo menos eu, ao longo da vida, digamos assim, anjo eu deixava para a igreja falar. Então a gente preferia tomar outros termos ao invés de anjo. Quando a gente fala um anjo guardião, a gente fala assim, será que esse cara está falando de espiritismo? E Kardec usa exatamente essa palavra. Né? Então, olha como a gente tem dificuldade de ultrapassar a barreira que a igreja constrói ao longo do tempo. Né? Tá? Então, essa resposta em si, ela vai complementar, ela vai ter complementação lá no item 112 e 113, quando nós falamos sobre o espírito de primeira ordem. Né? Na primeira ordem. Então, eu trouxe para a gente de novo, para a gente relembrar. Ó. Então agora é a que eu falei, a gente está relembrando o que nós já trabalhamos, tá? Ele está encerrando esse capítulo. Características gerais dos espíritos puros, de primeira ordem. Kardec já tinha trazido para a gente. Características gerais.
nenhuma influência da matéria, por isso ele é puro espírito, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então agora vai trazer a primeira classe, ó, que é uma classe única. Então não tem anjo melhor ou anjo pior. Chegou na classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então percorreram todos os graus. A próxima pergunta é essa. Então percorreram todos os graus e foram se depurando ao longo do tempo, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, quando a gente entende essa criatura, esse ser que não precisa mais reencarnar, e eu preciso reencarnar tanto, parece difícil eu entender que é a mesma coisa. Quando que a gente vai deixar de reencarnar? Quando que a gente vai chegar à primeira ordem? Está muito longe, eu nem imagino. Então ele está trazendo para nós. Esse ser é disso que nós estamos falando. Desse espírito que já chegou nessa condição. Tá? Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, por isso que falam a felicidade dos anjos, né? Essa felicidade, porém, não é da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Então, por que os anjos, a gente sempre escuta falar, tem Deus, tem os anjos, depois nós? Porque se eles estão na primeira ordem, abaixo deles tem segunda ordem e terceira ordem. Então essa ideia é real, porque eles estão já na primeira ordem, né? Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelo nome de anjos, arcanjos ou serafins. Então Kardec já tinha trazido para a gente qual é a definição de anjo, que não é um ser à parte, mas da mesma natureza que a gente, que já chegou na primeira ordem. Por isso que a escala espírita ela é importantíssima para tudo. Porque quando Kardec começa a ter as comunicações com o plano espiritual, tinha médium que dizia, olha, é um anjo que veio comunicar. Depois outro, olha, era um espírito de luz que veio comunicar. Então Kardec, mas como um anjo veio comunicar? Como que é isso? Até ele conseguir entender essa lógica. Então porque na cabeça dele, ele vinha do que a igreja falava, então o anjo era o anjo da igreja. Então imagina a dificuldade para ele entender que tinha uma escala e a dificuldade que nós vamos encontrar, né, para entender qual é o caminho nessas várias divisões que tem. Tá? Tudo bem até aqui? Essa pergunta, ela vem para afirmar para nós, né, o princípio da igualdade, de novo, mais uma vez, porque pode ser que a gente, em certo momento, vai pensar que não foi tudo igual, não foi todo mundo no mesmo ponto. Então a gente vai percebendo que a razão vai nos levando sempre a esse princípio de igualdade, tá? Os anjos. Quem são os anjos? Os espíritos puros, que um dia foram espíritos imperfeitos, certo? Então tá bom. Que foram espíritos bons depois, né? Então tá bom. Percorreram ou passaram, se nós quisermos ajustar a palavra,
todos os graus da escala, ou seja, eles passaram por todo o desenvolvimento espiritual, porque cada classe, cada prova é um desenvolvimento espiritual que a gente está tendo. Os anjos passaram por todas, tá? Passou ou não passou? Será que não passaram a escala evolutiva? Passou. Só que a gente precisa olhar para os outros e entender que está todo mundo passando nessa escala. Todo mundo. Sempre. Tá? Então ele vai trazer para a gente, essa questão vai ajudar a gente, mais uma vez, a completar uma outra questão que nós já tínhamos falado, que é a questão 124. Então, antes de a gente seguir, nós vamos intercalar uma outra pergunta. Ó. Então vamos nessa de novo. Ó. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Então, essa pergunta vai completar essa daqui, ó. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, graduação entre esses dois extremos? Já que eu tenho o imperfeito e já que eu tenho o puro, no meio do caminho deve ter alguma coisa, deve ser gradual. Aí eles colocaram, sim, certamente. Os casos intermediários constituem a grande maioria. Então, quando a gente olha as três ordens, nós estamos falando aquilo que ele está trazendo, ó, o bem absoluto ou o mal absoluto. Então eu posso pensar, vamos pensar lá na 10ª classe, na primeira classe, os opostos que a gente tem, terceira ordem e primeira ordem. Aonde constitui a maior quantidade de espíritos? É o que ele está falando, ó, no intermediário, no meio disso tudo. Nem classe 10, nem classe 1, no meio disso tudo. Uns estão mais para lá, outros mais para cá. Então, para nós, é natural que a gente olhe para lá e no ponto de lá estaria o anjo e no outro ponto, aqui, né, estaria o demônio. Então a gente consegue entender esses dois extremos, porque a gente está no meio disso. Não muito no meio, mas entre esses dois. Tá? Então é aí que Kardec traz essa pergunta. Tá? Então vamos voltar na 129. Ó. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Todos, né? Percorreram todos os graus, ou seja, até os anjos percorreram todos os graus. Mas do modo que havemos dito, uns aceitam sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Nós ouvimos isso em algum lugar. Os espíritos já tinham falado para Kardec. Só que agora eles estão falando dos anjos. Tira a gente da história. Ele vai colocar 2 anjos, 3 anjos. Vai falar assim, ó, esse aqui, é o que ele colocou, ó, ele aceitou sem murmurar. Esse anjo aqui, ó. Ele já está aqui como anjo. E veio rapidinho. Alguns bilhões de anos, está aqui. Esse aqui murmurou um pouco. Demorou um pouquinho mais. É anjo também. E esse aqui, nossa, deu um trabalho danado. Mas também já é anjo. Então, quando ele falou dessa ideia, que uns aceitam sem murmurar, outros mais, está falando da gente. Nessa escala de progresso. Agora os espíritos estão trazendo a mesma resposta para falar, ó, passaram pelo mesmo estado que vocês passaram e chegaram a esse estado. Então, não é absoluto o estado deles. Ele é mau, sempre vai ser mau. Não. Ele voltou à questão. Ó, uns aceitam sem murmurar suas missões e chegam mais depressa. Outros gastam mais ou menos tempo para chegar à perfeição. O ritmo de progresso do anjo dependeu do anjo. Como o nosso vai depender da gente, né? Nós falamos como que era a criança dócil e a criança recalcitrante, né? Que era a rebelde, a que não aprende a lição. Então, ele está completando agora a ideia que nós tivemos lá na questão 115, que nós somos simples e ignorantes na criação. Os anjos também. Então eles estão completando isso. Porque Kardec perguntou se era a mesma natureza, se é a mesma essência. Eles estão trazendo a resposta para o mesmo ponto que ele tinha colocado. Tá?
Então vamos lá, ó. Vamos na questão 115, ó. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Kardec já tinha perguntado. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, sem experiência, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-lo e de o fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, a felicidade dos anjos. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Tudo bem? Então ele cruzou, deu um lacinho, colocou que todo mundo sai da mesma origem, independente da maneira que a gente quiser pensar. E teoricamente ele está dizendo, e a igreja está errada. O que a igreja está ensinando está errado. Por isso que acho que nós até falamos já, mas é por isso que há uma mensagem colocada lá em Obras Póstumas que um espírito vai dizer que é chegado o tempo da igreja prestar conta do que fez com os conhecimentos recebidos, da sua autoridade e tudo mais. Porque foi mudando ao longo do caminho. Os concílios e todas as, né, foram alterando aquilo que deveria ser. Porque 300 anos depois, né, 395 exatamente, teve uma união, teve muita guerra, teve muita briga, teve muita perseguição, e chegou uma hora que Roma entendeu que, ao invés de ficar matando os cristãos, havia uma estratégia um pouco melhor para fazer, que era trazendo o cristianismo como religião oficial do Império. Então, em 395, a Igreja Católica passa a ser do Império. Então, os cristãos acharam que legal, aceitou tudo. Todo mundo pensou, o Império aceitou a Igreja Católica, mas na verdade foi ao contrário. Os cristãos acomodaram, o Império assumiu aquilo, começou a ter reuniões ao longo do tempo para definir o que podia ensinar, o que não podia, o que era de interesse de um, do que não era de interesse do outro. Criou-se, então, né, os cargos eclesiásticos, e aí o governo da época é quem passou a comandar o que o cristianismo poderia ensinar. E foi aí que alguns termos foram adotados de certa maneira, outros foram retirados e tudo mais. Um deles, a própria reencarnação, ao longo do tempo. Tá? Então, quando a gente vai buscar a história disso tudo, então a gente percebe que a primeira igreja, inclusive, de São Pedro, acho que né? Ela vem com um pedido do próprio Império em fazê-lo, porque a partir dali seria o primeiro marco. Então Kardec está colocando assim, olha, isso aqui não tem nada a ver com o que vocês estão falando de anjo e demônio, não tem nada a ver com lei de Deus, nada, lei natural, nada. Isso é coisa da igreja, não tem nada a ver. Então, imagina na época, então a gente acha, por isso que eu falo, a gente acha que Kardec é muito calmo e tranquilo. Não era, que ele é um homem muito inteligente à sua época, né? Senão ele seria preso, morto, enfim, né? Tá? Léo, só uma questão atrás aí, você está falando do murmúrio, né? Da murmuração. Murmurar é errado? Porque... Depende, define errado. Tem um amigo que eu falo bom dia para ele, eu falo defina bom, né? Então, aí fica difícil, né? Porque eu imagino assim, né? Duas pessoas andando que deu as mesmas ações a ser executadas, entendeu? Uma vai, tá bom, vamos fazer o que tem que cuidar, né? A outra vai falando assim, eu não quero fazer, mas já que meu amigo do lado aqui vai, eu vou, tal, fica ali falando e tal.
Mas vai fazendo, né? E... De todo o coração? Ele não tá com o coração. Então tá aí a definição, né? Porque uma coisa, por que o murmurar? Uma coisa é você compreender aquilo. Tanto que assim, às vezes a gente está passando uma situação tão difícil e não é que a gente compreendeu. É que a gente fala, não tem o que fazer, Deus colocou aí, vamos seguir. Não é muito. Aí a gente não tirou lição nenhuma. Outra coisa é, tudo bem, tá aí, vamos tirar aprendizado, vamos saber como passar, né? O bem e o mal sofrer, né? Então, é essa questão da posição do espírito. Porque ele está murmurando e está reclamando da posição que ele está vivendo ali. E aí é reclamar daquilo que a lei natural vai trazendo para a gente, entendeu? Enquanto o outro já entendeu, no silêncio ele vai fazendo. Pô, não está gostoso viver isso aqui, mas estou entendendo que eu tenho que tirar lição, que eu tenho que dar o meu melhor, tal. Mudou a perspectiva, entendeu? Então uns aceitam mais docilmente e outros são mais recalcitrantes. Então, vamos considerar assim que o que murmura, ele executou a prova, porém, com a próxima reencarnação, ele vai ter que fazer a prova de novo, sem murmurar. Mostrando que ele entendeu, né? Olha como pais, vamos pensar como pais, né? Se o exemplo lá do espírito de Kardec foi a criança, você pede para a criança te ajudar. Vai lá, lava a louça hoje. Ela vai, reclama, não sei o que. Ela falou, pô, tá bom, ela ajudou, mas desse jeito é melhor que nem ajudasse, porque você fica até triste de ver a situação. Aí no outro fala assim, ajuda a gente a lavar a louça. Não, vou, com certeza. Lava. Você fala, nossa, olha que bonitinha, né? Aprendeu naquele dia, tá tudo certo, né? Então, é a mesma coisa, mas um pai olha o filho reclamando daquela situação e fica triste naquilo, né? Então, e tem aquela que não lava, né? Não vou lavar também e pronto, né? Então, esse é o ponto de percepção, de compreender. Por que a criança lavou sem reclamar? Porque ela percebeu que o pai deu tudo, que ele pode, né? A situação ali está confortável, tem o melhor, viajando, né? Tem água para lavar, tem detergente para poder ensaboar, tem a esponja ali, tem o escorredor, tem tudo. Aí falou, bom, tem tudo aqui. A pessoa se não tivesse que ir lá no rio lavar, não sei o quê, não, então vamos lavar. É lógico que a criança não pensa isso, mas é essa percepção do que acontece com a gente, né? Tá? Então não podemos murmurar. Então Kardec já começa afirmando que ele sabe que é errado. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados, perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, ou seja, se não tem espírito criado perfeito desde o princípio, mas tem gente que acha que tem, né? Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Como que essa ideia de seres já criados perfeitos se espalhou entre todos os povos? Porque não é só no cristianismo, em todos os povos tem a ideia de seres criados já perfeitos. Se não é assim, de onde surgiu isso? A mentira contada 1000 vezes é uma verdade. Não deixa de ser uma realidade. E vai acabar caindo aí. Essa é uma verdade. E é mais cômodo, né? É mais cômodo. Cada um fica na sua... ele foi criado perfeito, então não dá pra chegar lá, eu vou ficar aqui, faço minhas coisas, eu não preciso... A mentira, ela pode ser contada porque alguém quis contar a mentira, ou alguém pode dizer uma coisa sem saber, um pseudo-sábio, e ser uma mentira danada. E aí eu olho e falo, então é isso aí. Aí eu vou contar o que o pseudo-sábio falou, e aí o telefone sem fio vai ampliando, e aí a mentira contada. Então, mas por que a mentira foi contada? Eu acreditei nela por quê? Porque me faltava conhecimento. Porque a primeira vez que ela vem, você fala, não é isso não. A razão me diz que não é. Vou parar, vou estudar, vou refletir. Olha, eu não tenho conhecimento disso, então eu vou esperar um pouquinho, vamos ver outras coisas. Então o que você falou está certo, mas a base faltou conhecimento. Aí não era moral, era o conhecimento. Né? Tá? Aqui também não tem aquela sensação assim que o ser humano ele precisa sempre de alguém
superior, então seria o anjo, o santo, né? O padre que é super bom, sabe aquela coisa? O papa que é poderoso. Precisa terceirizar a responsabilidade, né? Porque o ser humano é muito assim também, né? É. Ele sempre vai jogar em alguma outra coisa que é superior a ele e vai pedir para orientar, né? Vai orar, sei lá, vai Sim. dar o nome que queira dar, né? Perfeito. De repente, eu acho que se tem esses anjos no caso aqui, era mais fácil acreditar, né? Na época. Sim. Não sei. Exato. Não, está certo também. Se a gente olha no momento no paganismo, por exemplo, nos deuses, né? A ideia seria mais ou menos essa mesmo, né? Então a gente sempre está buscando essa terceirização, né? Porque a gente pensa, se eu for o topo do negócio, meu Deus, está tudo sobre mim. Então se eu coloco algo além, né? Tanto que a gente está tentando, até hoje, definir Deus como sendo um espírito acima da... E não é. A gente não está conseguindo, até hoje não estamos conseguindo entender essa ideia de Deus. Né? É uma inteligência suprema, mas suprema como? Eu não estou vendo. Né? Então, às vezes, é mais fácil eu colocar Jesus no lugar de Deus, porque aí eu entendo. Então... Tipo assim, né? Se aconteceu alguma coisa, não preocupa minha, Deus quis assim. É aquela história de terceirizar. Exatamente. Né? Eu me acomodo na situação e coloco na conta de Deus. Né? Sempre é assim, né? Então, da onde que vem essa tradição, né, de imaginar que sempre teve essas criaturas já perfeitas criadas? Isso quer dizer que os anjos são espíritos mais velhos, mais antigos que nós. Mais evoluídos do que nós. Não, mais velhos, mais antigos. Mas pensa que eu, Leonardo, sou um bicho teimoso. E aí eu não evoluo de jeito nenhum. Pode ser que alguém passou, vai. Mas os anjos, eles progrediram, todos eles na Terra, ou vieram de outros lugares? Não, de outros lugares, de outros planetas. São extraterrestres. Da Terra, então, eu, Leonardo, não podemos nem falar isso, né? Porque não é o que eu acho nada, não. É o que a doutrina diz. Mas eu, Leonardo, posso afirmar que da Terra não saiu nenhum anjo até agora, entendeu? Pela lógica... Deus cria novos seres todo dia. Então, provavelmente os anjos são mais antigos do que nós. Sim. É que a gente não pode afirmar, porque pode ser que teve um aí que foi muito... Eu não sei, né? Foi muito... Pode. Teoricamente são todos mais, com certeza. Mas é que a gente não conhece que teve algum teimoso demais aí e ficou, né? Vai que eu tô aí há 4 bilhões essa mesma situação aqui, tá feia a coisa, né? Mas é isso mesmo, tá? Então vamos lá, ó. Da onde vem essa tradição? Então aí você acabou de falar, ele vai trazer, ó. Fica sabendo que o mundo onde te achas, a Terra, o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Então teve um tempo que foi feita a criação do planeta Terra, nós estudamos lá atrás, hoje a ciência diz em 4,5 bilhões de anos, né? Mais ou menos, né? De existência da Terra, mas o universo já existia, ou seja, a eternidade já existia. Então não começou a partir da Terra. O que ele está querendo dizer para nós? Quando você está olhando para o entendimento de anjo, ou de seres criados perfeitos, você está olhando baseado na Terra, no tempo da Terra? É isso que os Espíritos estão colocando para Kardec já. Tá? Então, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ela existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Aonde? Em outros mundos. Certo? Então, a gente está imaginando aqui. Meu Deus do céu, a humanidade aqui vai precisar de quanto tempo para virar anjo? Mas espera um pouquinho. Antes da Terra existir, já existia anjo. Já existia espíritos puros, que já tinham avançado em outros mundos. Está aí onde está o problema das outras doutrinas. Porque nas outras doutrinas só existe a Terra, não existem os outros mundos. Perfeito. A pluralidade dos mundos. Exatamente. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todo o tempo. Então, por que eles acreditaram? É naquela que nós falamos agora há pouco. Faltava o quê? Conhecimento. Então imagina 200, 300 anos atrás. Né? Não tinha como a gente pensar. Eu estava falando de 200, de 150, 200 anos atrás.
A exploração espacial era quase que um, né? Então, faltava conhecimento e essa era a ideia, a gente assume a ideia e tá tudo bem, vamos aceitar e acabou. Porque faltou conhecimento, tá? Então é o que a gente tinha falado, não é a mentira, mas é a impossibilidade de a gente parar, raciocinar, que vai fazendo essas crenças serem distribuídas e aceitas. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Parece difícil de acreditar que os anjos passaram pela situação que a gente está passando, não parece? Pensa nas dificuldades nós. Estava pensando nisso agora. Falei, cara, os anjos não passou pela Terra. Não estão vendo o perrengue que a gente passa. Não tem outro mundo igual a Terra, né? Não, mas tinha. Agora vocês querem ver como que complica ainda mais? Teve um anjo que avançou um pouco mais e chegou a uma escala dentro dessa primeira ordem chamada crística. E ele, que tinha o nome de Jesus, por isso Cristo, porque crístico, na escala crística, ele é um espírito que também foi imperfeito como a gente. Jesus, um dia, muito tempo atrás, fazia aquilo que a gente fazia. Os mesmos vícios, tudo igual. Aí ficou mais difícil a gente aceitar, né? Temos esperança. Jesus pode ter sido um criminoso, um assassino, há não sei quantos tempos lá atrás. Provavelmente foi. Então a gente não consegue, a gente está falando de anjo, imagina esse pessoal que não tinha acesso à tecnologia, que faltava conhecimento. Pensar algo assim de um anjo seria impossível, como para nós é impossível. A gente está falando de Jesus, mas a gente não consegue colocar na nossa cabeça essa imagem. A gente só traz Jesus perfeito. Não, pessoal, vamos imaginar Jesus errando, pelo amor, não dá, eu não consigo, porque falta conhecimento. Pensa Jesus porque a imagem que a gente vê de Jesus, aquela imagem loirinha, é mentira. Aquilo é uma imagem comercial. Então, esquece aquela imagem. Nós nunca vimos a face de Jesus. Tem uns relatos lá do pano, enfim. Mas mesmo assim não é igual, né? Não tem como a gente pensar em aquela marca daquilo lá, transformar num rosto, mesmo que a gente conseguisse. A gente não tem ideia de Jesus olhando, se ele entrar aqui, como ele era naquele tempo, encarnado, eu não sei que é ele. Ninguém vai saber. Então, como eu posso pensar nesse Jesus perfeito que o mundo foi desenhando, que a igreja foi forjando? Porque precisava ser algo muito amigável visualmente. Então vamos pensar de novo. Nós não temos imagem física de Jesus. Não tem. E como que a gente consegue perceber Jesus nessa perfeição? Esse Jesus que a gente conhece foi criado em Sé. Perfeito. Então, porque a gente olha para as lições, a gente olha para os exemplos. Então, pela lição e pelo exemplo, fala, nossa, esse espírito é um espírito. Agora, tenta achar esse espírito errando, porque ele errou. Muito tempo lá atrás, nessa escala, ele errou. A gente não consegue. Então, por isso que é muito difícil para alguns imaginar que o anjo é alguém que errou. É mais fácil achar que de vez em quando ele caiu, e aí virou o anjo caído. Pode falar. É obrigatório, não é o termo mais correto, mas vamos usar esse termo aí, que Jesus Cristo tenha errado, ou tenha passado por um dos caminhos mais errados da vida, ou ele pode simplesmente ter passado só pelos caminhos do bom... Escolheu todos os caminhos bons. Seguindo o caminho, não todos os bons, né? Mas ele não usou tanto assim. Pode ser. Jesus não, porque é o nome da última que ele teve aqui. Mas o Espírito de Jesus, ele já xingou alguém? Já. Ele já matou alguém?
Já. Ele pode não ter errado tanto quanto a gente? Pode ser que não. Pode ser. Pode ser que ele foi pior que a gente. É difícil a gente aceitar isso, mas é uma realidade. É difícil até imaginar que exista acima dele. Pois é. Seres crísticos assim, muito também que exista outros. Isso. É esquisito. E aquela carta de Publio Lentulus que ele descreve Jesus. Descreve, né? Descreve as características. Mas diz que essa carta não é verdadeira. Então, é apócrifa, né? Mas mesmo que for, se ele for, assim, a descrição daquele tempo, talvez tenha se perdido, né? Não sei se as características. Se eu fosse descrever alguém, gente, mas não ia sair igual num. Olha. Então, mesmo que for. Então, assim, o que a gente precisa. Não é? A gente precisa olhar o ser espiritual. Ele passou por todas essas etapas? Passou também. Né? Então, o que o Ivo trouxe é uma realidade. A gente não consegue nem entender que há mais Cristos, por exemplo. Tanto que a gente fala isso no movimento espírita, não, isso é impossível. Porque a gente acha que Kardec partiu de Jesus, essa é a beleza da doutrina. Kardec não partiu de Jesus, gente. Não partiu. Tá? Ele chegou em Jesus. E os espíritos disseram assim, olha, no que você está falando aí para mim, você precisa de um exemplo. Olha o que Jesus fez e é o que você tem que fazer. Ele não falou assim, elenca Jesus como... Não, ele não falou isso. E aí o espiritismo fica maluco com isso, porque não estudou. Então ele falou assim, olha, Deus deu como modelo e guia Jesus. Então é aquela ideia, o que você quer fazer? Vê lá como Jesus fez, é o que você deve fazer. Não é colocar Jesus no pedestal, porque isso foi coisa da igreja. Aí começa a mexer com a gente por dentro, porque a gente está tão acostumado a pôr Jesus no pedestal. Se são espíritos crísticos, é porque é mais limpo. Perfeito. Deve ter vários. Milhões. Mas o que fez toda essa, entre aspas, revolução foi Jesus. Na Terra. Por isso, na Terra. É. Por isso, talvez que... Por isso que Kardec vai trabalhando a ideia sempre da lei de Deus. E aí ele fala assim, a lei de Deus é essa, que é a lei moral, o bem e do mal. Aí ele vai falar, tá bom, mas onde ela está escrita? Ela está escrita na nossa consciência. É uma sequência, né, das questões, na nossa consciência. Aí ele fala, mas desde sempre Deus encarregou homens de lembrar da sua lei? Aí fala, sim, desde sempre teve homens. Aí, mas como eu defino quais são esses homens e quais não são? Porque pode ser que eu pense que o Jean é e não é. Aí fala, olha, vê os exemplos, vê o que fala, vê como age, vê isso. Aí Kardec falou assim, tá, mas não tem um modelo? Quem que é um modelo que eu posso olhar? Ficaria muito difícil eu voltar atrás e pensar num modelo antes de Jesus. Jesus já é distante, né? Mas... Aí falou assim, faz o seguinte, vê Jesus, olha Jesus. Foi só isso que os espíritos disseram. Assim como os budistas dizem que é Buda. É Buda. Isso. É como eu falo assim, olha para vocês, faz o seguinte, vê lá o Buda. Não sei, não vamos pensar nessa escala de quem é quem. Mas esse é o modelo? É isso aí que você tem que ver. Para você caminhar aqui, olha para esse modelo. E aí a gente virou e trouxe isso para dentro de um modelo que a gente está acostumado, que é o modelo enraizado nosso da igreja. Trindade, né? Que Jesus é Deus. É porque é o modelo que teve aqui, mas se a gente for parar para pensar em outros mundos, que tem um outro mundo mais ou menos no mesmo nível evolutivo que o nosso, vai ter um outro Cristo cuidando de lá e esse é o modelo dele. Pois é, exatamente. Exatamente isso. Viu como muda com a gente fica até meio sem chão? E a gente acha que é fácil definir o anjo como sendo... Aí a gente vê uma pessoa boazinha e fala, é um anjo. É um anjo. Nossa, esse é um espírito, nossa, né? A gente recebe a comunicação de um espírito, ela fala, nossa, é um espírito iluminado, de primeira ordem, desencarnou ontem e já está no plano espiritual dando palestra.
A gente respira fundo. Bom, quando a gente vai buscar lá no céu e inferno, então Kardec vai trazer pra gente, ó, lá no céu e inferno, a primeira parte, ele vai trabalhar sobre os anjos. Os anjos segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não se pode duvidar. Então, há criaturas que tudo que você fala que é um anjo é esse espírito? Sim, certo? A revelação espírita confirma sobre este ponto a crença de todos os povos. Mas ela, a doutrina espírita, nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. Quando a gente então, só para a gente entender de novo, eu falei da história dos termos que foram tomados. Como chama a igreja? Esquece a igreja católica atual, senão parece que a gente está criticando a igreja de hoje. A igreja de hoje é água com açúcar perto da igreja do passado. Não estou criticando, estou falando das que fizeram. Igreja católica, apostólica, romana. Então, de quem era a igreja? De Roma. Ponto. Até hoje, mas eu falo assim, hoje mudou essa ideia de, né? Hoje é tão assim que tem hora que aprova uma coisa, desaprova outra, volta, desaprova, aprova de novo. Então, assim, não é mais... Antes era regra, né? Apoiou, mudava tudo, né? Então, assim, olha, nós não estamos falando que não existe anjos. Existe. O que nós estamos ajustando é a origem deles. Não foram criados por Deus, já anjos. Eles foram criados como nós. E avançaram. É o que ele está falando, tá? As almas ou espíritos são criados simples ou ignorantes. Está repetindo a questão 115. Ou seja, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptos a adquirir tudo o que lhes falta. Eles o adquirem pelo trabalho. Então, como que os espíritos chegaram à condição de anjo? Por isso que é impossível a gente imaginar o anjo lá só tocando arpinha sem fazer nada. Pelo trabalho. Então, aí quando a gente pergunta para um espírito o que é o trabalho, ele vai dizer é toda ou qualquer ocupação útil. É qualquer ocupação útil que nós encarnados estejamos fazendo aqui na matéria, por exemplo. O que de útil ao espírito eu estou fazendo? É trabalho. É dessa forma, sendo útil ao progresso, que eu chego a essa condição, tá? O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Chegam lá mais ou menos rapidamente, em virtude do seu livre-arbítrio e em razão de seu esforço. Todos têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a porção maior nem mais fácil para uns do que para outros, porque todos são seus filhos, e sendo justo, ele não tem preferência por nenhum. Então os caminhos são todos disponíveis para todos, nós vamos escolhendo. Então essa ideia de que não, Deus fez essa vida, modelou essa vidinha aqui para um, essa vidinha para o outro. Não, nós fomos escolhendo esses caminhos, tá tudo aí. É igual soltar um monte de ratinho num labirinto. Cada um vai escolher onde quer ir. O labirinto está lá, está fixo. Tá bom? Não estaria aí a resposta, então? Jesus também é filho de Deus. Também é filho de Deus. Ponto. Exato. E Jesus falava isso. A todo instante mostrando Deus como um pai. Como aquele que... Ele não era bom. É. E ele dizia, eu não era bom. Mas ele dizia... Eu sou. Porque o eu sou? Eu já sou esse espírito puro. São 7 eu sou, acho que é que ele fala, né? Acho que é isso. Quando ele está definindo que ele já era esse espírito puro. Completava, né? Eu ia falar o que eu faço e ainda mais. E ainda mais. Quer dizer, vamos ser superior a ele em determinado momento. Exatamente. Naquele ponto. Se quiseres, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que aí a responsabilidade volta tudo. É. Porque ser igual para todo mundo não dá. Não tem como falar, Deus está no problema. Pois é. Jamais, né? Porque essa palavra. E a gente percebe assim, né?
Porque ele fala assim, ele pode fazer o que eu faço e muito mais. A gente olha e fala, mas que jeito? Porque eu estou olhando no tempo agora. Jesus não está olhando no tempo. Se você fizer umas 5, 6 escolhas certinho, a 7ª você faz o que eu faço e muito mais. É mais ou menos isso que ele está falando, porque não tem tempo. Não é daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 10... Não. Faz 5, 6 acertos aí, certo, né? Escolhe os caminhos certinho. Léo, veio uma coisa agora na minha cabeça, nada muito a ver, mas, por exemplo, numa sessão espírita, né? Por um acaso vem um espírito puro? Ou só vem pessoas, assim, espíritos em angústia? Bom, vou mudar da pergunta, vou mudar a resposta. Pode vir um espírito puro? Pode. Qual é o propósito daquela reunião? Dependendo. Kardec fazia as reuniões, quem vinha trazer a instrução era um espírito puro, Jesus. Então tinha um propósito maior, né? Agora vamos pensar assim, no nosso nível, um de segunda ordem, a gente já vai olhar para ele e falar, meu Deus, de onde saiu esse espírito aqui que passa Jesus? Porque parece que é tanto conhecimento, né? Então geralmente tá tudo na terceira ordem, é igualzinho a gente, um pouquinho melhor, conhece um pouquinho mais e tal. Tanto que aqueles que a gente rotula de espíritos de luz, está tudo na terceira ordem. Pode estar ali, né, numa classe mais elevada que a gente, um pseudo sábio daqui, de lá, mas mais ou menos é isso. Tá? Ele diz-lhe, então Deus diz, né? Eis a lei que deve ser vossa regra de conduta. Só ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo o que é conforme a esta lei é o bem. Tudo o que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la e infringi-la, e sereis assim os árbitros de vosso próprio destino. Então, olha que beleza que é isso, né? Deus fala assim, ó, a lei natural. Não é Deus falando, a lei natural. Olha, a regra está aí para todo mundo. Quem quiser seguir, legal. Quem não quiser seguir, vai demorar um pouquinho mais, mas vocês são seus próprios avaliadores. Não preciso eu ficar aqui julgando. A consciência de vocês vai saber se vocês escolheram o caminho certo ou errado. Tá? Deus, portanto, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem que cria o mal, infringindo as leis de Deus. Se as observasse escrupulosamente, nunca se afastaria do bom caminho. Então, se a gente parasse para analisar com muita calma, né, a gente nunca se afastaria do bom caminho. Mas a alma, nas primeiras fases da sua existência, então ele está voltando para a gente lá, né? Assim como a criança carece de experiência. É por isso que é falível. Deus não lhe dá a experiência, mas dá-lhe os meios de adquiri-la. Cada passo errado no caminho do mal é para ela um atraso. Ela sofre-lhe as consequências e aprende à sua custa o que deve evitar. É assim que pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual até que tenha chegado ao estado de puro espírito ou de anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegadas ao grau de perfeição que comporta a criatura e gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de ter alcançado o grau supremo, eles gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Então a gente acha que a gente é feliz porque a gente não conhece essa outra felicidade. Mas essa felicidade não está na ociosidade. Está nas funções que agrada a Deus confiar-lhes e que eles ficam felizes de cumprir, porque essas ocupações são um meio de progredir. A humanidade não está limitada à Terra. Ela ocupa os inúmeros mundos que circulam no espaço. Ocupou aqueles que desapareceram e ocupará os que se formarão. Deus criou por toda a eternidade e cria incessantemente.
Então ele no futuro, no passado e sempre criando, certo? Portanto, muito tempo antes da Terra existisse, seja qual for a antiguidade que lhe atribua, houvera em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, espíritos de formação mais recente, percorremos neste momento e que chegaram ao objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Por toda a eternidade, houve então anjos ou puros espíritos, mas perdendo-se sua existência humanitária no infinito do passado, é para nós como se eles sempre tivessem sido anjos. Como há muito tempo atrás já chegaram a essa condição de puro espírito, nós nem tínhamos sido criados ainda por Deus, então a gente olha para eles e acha que eles são anjos. Tudo bem? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que os anjos, de novo, da igreja não são de primeira ordem. Não confundir anjo com santo. É. Perfeito. Vamos para a última, então? Mas o santo é santo? O santo é santo. Porque o santo é a definição que a igreja quis dar para ele, né? Mas qual ordem é o santo? Aí não é melhor não deixar quieto. Uma certa época, dependendo de quantas terras era dado para ele. Pois é, perfeito. Essa história é complicada, é muito complicado você estudar a história, porque tudo que a gente vai trazendo como realidade vai se quebrando ao longo do tempo, né? Porque a gente vai vendo a interferência humana a todo instante, né? Então, tá. Até uma tristeza. Dá. Dá. Se dá. Então, na 131, nós falamos 3 sobre anjos e agora a gente vai trabalhar sobre demônios, né? Então, mais uma vez, Kardec vai trazer a ideia se existe criaturas que ficarão sempre naquele estado, que não sairão naquele estado. Nós já falamos sobre isso também, tá? Então, há demônios no sentido que se dá a esta palavra. Qual é o sentido da palavra demônio? Seres ruins, mas criados dessa forma já. Então, quando a gente fala do demônio, é um ser criado para ser eternamente mal. Tá? Então, há demônios no sentido que se dá a esta palavra. Então, há criaturas incorpóreas que sempre atuarão no mal. Não, né? Nós já falamos, né? Então, essa pergunta, ela vai completar mais 2 perguntas que nós já tínhamos passado também, ó. Haverá espíritos que se concernem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já de outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que a vós mesmos? Então, não terá espíritos que estarão eternamente nas ordens inferiores. Questão 125, completando. Ó. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? É o que a gente está falando até agora. Aqueles que erraram muito, pode ser que hoje eles são um Cristo, por exemplo, né? Sim. Mas as eternidades lhes serão mais longas. Vai demorar mais tempo para esse espírito chegar nessa condição. Então, quando eu estou falando de demônio, eu estou falando de um espírito imperfeito que ele vai demorar mais tempo para chegar ao estado de anjo, pelo mau uso do livre-arbítrio. Certo? Então, vamos lá. Ó. Ou pelo uso excessivo? Pelo excessivo ele usa mal, exatamente.
Há demônios, então, no sentido que se dá a esta palavra? Então não existe no sentido absoluto, certo? Se houvesse demônios, seria a obra de Deus. Se nós já entendemos que Deus é a inteligência suprema, que é o pai de tudo, vamos dizer assim, a causa primeira de tudo, o demônio teria que ser obra dele, né? Se houvesse demônios, seria a obra de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Então aqui é aquele momento que Kardec chama, né, os espíritos estão chamando a gente para razão. É como que ele diz assim, ó, pensa vocês aí. Tem sentido pensar numa maldade desse que você está dizendo que é um pai? Tem sentido de criar um ser que eternamente vai ficar no mal, sofrendo no mal e que não pode progredir? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, no inferno, em que habitais em outros semelhantes. O que está dizendo para nós assim, ó, se há demônios, não é lá no inferno longe que ele está habitando, não. É aí onde vocês estão. São esses homens hipócritas, ou seja, falsos, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Aqueles que usam o nome de Deus injustamente, né? E que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, em nome de Deus, o que foi feito de abominação ao longo da história? Então, se a gente quiser pensar um demônio, maiores guerras em nome de Deus. Então, os espíritos, se você está querendo pensar no lugar que eles estão vivendo, não é lá no inferno, não, é no inferno aí. São esses homens aí, que ainda estão nessa classe. Aí Kardec trouxe para a gente, então, uma sequência de textos, né, para explicar um pouquinho sobre a palavra demônios. Ele explicou sobre o anjo, como ângelos, como mensageiro. Demônio também traz a mesma configuração. Demônio não quer dizer que é um ser mau. Também tem demônio bom. Mas aí apropriaram-se do termo e falaram, esse aqui é para o mal e a gente segue para o mal. Tá? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo no grego significa daimon, de onde ele derivou, que significa gênio, que significa inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, falando, olha, agora, a palavra daimon, que isso vem demônio vem da palavra daimon, era usado para também falar dessas inteligências, esses espíritos, mas tanto faz, para o bem ou para o mal. Mas como a gente usou os anjos para falar do bem, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos usar os demônios para falar dos maus. Ele falou que tem dois extremos, né? Que por causa do céu e do inferno. É. Porque o demônio tem do inferno No céu. Até a cor, né? Pinta o anjo de azul. Exato, é verdade. tem que ter um lugar para isso. Então essas interpretações, essas mudanças do significado de palavras, vamos tirar o peso da instituição, foi os céus ou foram os homens que fizeram? Foram os homens, porque a palavra, a etimologia de anjo, de demônio, não tem classificação nem boa nem má, tá? Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, acepção vulgar que vinha da onde? Da religião. Se entendem seres essencialmente malfazejos, ou seja, puramente malignos.
como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obras de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Ou eu tenho que entender que esse demônio teria sido criado por Deus, ou se não foi criado por Deus, que há várias potências, várias inteligências comandando o universo. E aí não estaria nessa harmonia que a gente encontra o universo. Não é o planeta Terra, que não está muito em harmonia, né? Mas, tá? A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Então Kardec está trazendo, olha, vamos analisar pela lógica. Não vamos pelo amor excessivo, né? Vamos pela razão, pela lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial, falta uma lógica. Concebe-se que povos atrasados, os quais por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Então, quando ele está falando da lógica, o que ele está falando? Você pergunta para uma pessoa, Deus é bom? Aí a pessoa vai falar assim, é. A segunda pergunta é, e como ele criou o demônio? É só essa pergunta. Lógica. Todo princípio de uma doutrina precisa ter lógica. Por isso que falar assim, é os mistérios. E não tem resposta, porque foge à lógica. Tá? Que o demônio, ele brigou com Deus. E aí, ele criou para ele. Isso. E aí ele foi juntando. É isso que é dito na igreja evangélica. Não, mas é essa a lógica que dizem. Mas aí a segunda pergunta é, legal, mas se Deus criou um ser perfeito, como ele brigou com Deus? Estava em desarmonia? Desarmonia. Ele brigou com o poder. Mas se ele era perfeito, o anjo era perfeito, não podia ter desarmonia. Entende a lógica? A gente vai aplicando pergunta, ela vai se... Não, mas se você perguntar, a dúvida não é de Deus. Isso. Exato. Exato. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Por que Cristo não falou de demônio? Falou. Porque era a crença que tinha, falou em demônio. Não adianta o Cristo vir falar de outra coisa, né? Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo? Então Jesus falava por parábola, né? Contava as histórias. A gente sabia exatamente o que ele estava falando. Pensou, o Messias vindo falar de joio e de trigo? É maluco, né? Se a gente for pegar o pé da letra, não tem sentido. Então, é isso que está falando. Você entendeu o que ele estava falando mesmo? Né? Ou você só tomou pelas as palavras e segue em frente? Por isso você fala, olha, era melhor trazer no coração o que ele dizia, do que simplesmente trazer na tua fala repetida sem pensar, né? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem, de Jesus. Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Será que o Evangelho traz simbolismo ou é ao pé da letra? Jesus uma vez falou o quê? Eu vim trazer a espada e não a paz. Que loucura é essa? Simbólico. Precisa nascer de novo para ver o reino dos céus. Aí perguntou naquela mãe, como entra dentro
do ventre de novo? Como que é? Parábolas. Parábolas. Né? Então a gente precisa entender o que ele está dizendo, né? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Qual é esta passagem? O sermão profético. O sermão profético é o final dos tempos, que não chegou até hoje e que não vai chegar, porque ele é um sermão simbólico. Então você vai lendo, Jesus está falando lá no Monte das Oliveiras, lá com os 3 discípulos, e ele está falando das coisas que hão de acontecer. Hora depois ele foi crucificado. E aí estão esperando esse sermão acontecer desde então. E aí, olha, só para não estender muito, mas só para a gente caminhar aqui, esse período de grande turbulência que Jesus anunciou que viria. Logo após esses dias de aflição, qual foi os dias de aflição? Um período em que o mundo estaria em crise. O sol escurecerá e a lua não mais dará a sua luz. O que é o sol e a lua? Para os passados. Era a orientação. Então, o sol escurecerá e a lua não mais dará a sua luz. Aqueles que vocês acham que orientam vocês, eles entrarão em colapso moral, espiritual. O sol era Deus. Esses homens, essas instituições que vocês acham que estão te guiando, isso vai entrar em colapso moral, espiritual. As estrelas cairão dos céus e as potências dos céus se abalarão. Então, quando os impérios caírem, as religiões deixarão de ter força. Quem passará a reinar sobre os espíritos que estiverem nessa condição? Os céus. Quem são os céus? Não é espiritismo não, gente. São os espíritos mais evoluídos. Não é mais mundano. A relação nossa é espiritual, né? Em verdade vos digo que esta raça, que esta geração, que essa ordem que a gente está vivendo, a terceira ordem de espíritos ainda imperfeitos, né? Não passará, ou seja, a gente não vai passar sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Eu não chegarei ao estado do bem se eu não abolir antes o estado do mal. Então tem como uma geração passar sem abrir mão, sem deixar o mal e buscar o bem? Sermão profético é a escala espírita pura. Eles estão esperando o céu cair. Não vai. Só que esse acontecimento é individual. É individual. Não é um pouco. Só que o planeta começa a entrar nessa faixa de vibração. O processo é individual, mas é justamente no momento em que as coisas começam a acontecer. Vamos falar, impérios não caíram? Caíram. O grande problema é que o homem está louco para correr e instituir outro, né? Mas é um processo individual. O sermão profético é individual. Parece um pouco também com o que a gente está vivendo. Sim, os colapsos, as crises morais. Não. Estudando a doutrina e tal. Então, por isso que eu pensei assim. Mas é isso mesmo, sempre individual. Esses espíritos que não ficarem na Terra irão para um determinado local ou para vários locais. Vários locais. Não necessariamente sairão todos para um outro local, não, para vários locais. As guerras, miséria, fome, tudo isso que está acontecendo, as doenças, né? A gente falava antigamente da destruição de Jerusalém, né? Mas é destruição do agora, né? Só que, estudando, por exemplo, a história, antes tinha muito mais guerra que agora. Então, tinha muito mais ou era... Hoje é muito mais silenciosa? Como guerreavam entre eles, não faz muito tempo isso. Então, mas quanto eles matavam, né?
Quanto será que nós já matamos? Nós não, né? Mas quanto será que Irã e Israel já matou? E a Rússia? Bom, vamos parar por aí. Continuou, mas tinham muitos mais guerras. Não, tinham. Tinha. Hoje, há muitas guerras silenciosas, né? Muito mais domínios, mais impérios. Perfeito. Sim. Não, sim. Morre mais gente nas facções do Rio de Janeiro do que nas guerras. Nossa Senhora. Tem para pensar, o inferno é logo ali, né? Nossa Senhora. Vamos alongar aqui, senão a gente não vai conseguir. Deixa eu ver onde eu tô, que eu até perdi. Aqui nós fizemos, né? Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Então, a Bíblia falava em 6 dias da criação, a ciência vem e já provou que é diferente, né? De novo, era um simbolismo desenhado ali, né? Não se dará o mesmo com algumas figuras que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com o tempo e com os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Assim como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, também tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Então, o primeiro, com os anjos, ele colocou que a gente tem o mesmo ponto de origem, e os demônios estão dizendo que é um estado transitório. Né? Daqui a pouquinho eles saem dessa condição. São espíritos imperfeitos que se rebelaram contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Então eles estão presos? Não. Quando eles quiserem, eles abandonam o mal e começam a seguir o caminho do bem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição, mas como o entendem atualmente em sentido exclusivo, poderia induzir em erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Então, Kardec ajustou. Você quer falar de demônio? É dessa forma. Da forma antiga, está errado. Satanás é evidentemente a personificação, ou seja, o símbolo do mal sob a forma alegórica. Visto não poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material. Nós falamos na introdução que o homem a todo momento precisa materializar as coisas. Foi o que fez com Deus. No primeiro momento materializou Deus. Mesma coisa com os anjos, a mesma coisa com os demônios. Com os espíritos. Com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos querem personificar o tempo, o pintaram como a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta, que era o deus Saturno, né? Um deus romano Saturno, né? Que representava o tempo. Representá-lo pela figura de um mancebo seria um contrassenso. Então, se eu quero falar do tempo, teria que colocar um senhor, um velho, e não um jovem. Então a gente está sempre buscando uma imagem que melhor se assimila com a situação. Alguém que está colhendo o tempo, né?
O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, entre outras. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e o Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. Então foi o próprio homem que definiu como seria a imagem de um anjo, como seria a imagem de um demônio, né? O vulgo, ou seja, o povo em geral, né, que toma as coisas ao pé da letra, ou seja, que não analisa com profundidade, como vira outrora, como vira na antiguidade, Saturno na alegoria do tempo. Então, no passado, também imaginaram que Saturno era o deus do tempo. Então, Saturno era o tempo? Não, mas era um simbolismo. Tá? Saturno vem lá da ideia pagã do deus Cronos. Então, já tinha deus Cronos, que era responsável pelo tempo, lá atrás. Então, sempre o homem está tentando colocar essa forma. Por isso que, como chama o que mede o tempo lá? Cronômetro. Cronos de tempo e metro de medida, né? A medida do tempo. Tá bom? Alguma dúvida?